Muita paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para apresentar um tema do Evangelho. Hoje nós vamos falar do tema bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências, Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 4. Injúria, ação ou efeito de injuriar, ofensa a outrem, insulto. Violência, qualidade da violência, ato violento. Bem, meus amigos, a nossa fundamentação doutrinária se baseia, como vocês já viram, primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 1 a 4. Depois vem o Livro dos Espíritos, questão 918, caracteres do homem de bem. Terceiro, o homem integral, da série psicológica de Joana de Ângeles, capítulo 5 e capítulo 8. E por último, o Consolador Emmanuel, na questão 254. Bem, meus amigos, vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 4 do capítulo 9. Quando Jesus, que é o nosso grandioso, ele e Kardec são as nossas diretrizes básicas da doutrina espírita. Então, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvisto o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bem, meus amigos, por essas recomendações de Jesus, nós vemos o seguinte: qualquer tipo de ofensa a quem quer que seja, qualquer tipo de injúria, qualquer falta de educação, educação básica, nós temos que ser amáveis, nós temos que aplicar as leis de Deus, as leis morais da vida, nós temos que ser aplicadas em nosso dia a dia, porque senão nós vamos estar sempre indo de contra as leis de Deus. E o que é que acontece quando nós vamos de contra a lei de Deus? Nós vamos chamar para nós um conjunto de sofrimentos, a gente pode chamar de sofrimento, de aflição, de doenças psicopatológicas, seja o que for que você chame, mas vocês notam, todas as nossas doenças, todos os nossos problemas são decorrentes das nossas falhas perante a lei de Deus. E não tem como modificar isso mesmo. Não tem como modificar isso, porque o nosso Deus, que a inteligência mesmo causa primeiro todas as coisas, não vai ficar aplicando 2 pesos e 2 medidas de forma alguma. Então nós vamos ver o seguinte: a recomendação de Jesus: é preciso ser manso, é preciso ser pacífico, é preciso ser dócil, é preciso respeitar o outro, é preciso amar o outro. Nós vamos aperfeiçoar mais essa nossa diretriz ao passo que nós formos nos aprofundando no tema. No Homem Integral, que é da série psicológica de Joana de Ângeles, nós temos algumas coisas que nós precisamos entender. Quando a gente fala de cólera, dessa raiva, desse ódio, dessa aflição que as pessoas apresentam, seria ótimo, a mulher moderna, o homem moderno, tem um conjunto de problemas existenciais, meus amigos, que são muito, mas muito perigosos para essa nossa relação do dia a dia. Entre elas, eu quero ressaltar o seguinte: a sociedade, as pressões sociais.
quem somos nós na sociedade? Qual a nossa utilidade para as pessoas? Né? Hoje nós estamos em um tempo de pandemia. Como funciona a sociedade em tempos de pandemia? Depois vem, meus irmãos, a sociedade e os problemas econômicos também. Analise, a questão dos problemas econômicos são altamente perigosas para nossos relacionamentos do dia a dia. Você imagine um pai de família, uma mãe de família que está lá com 5, 6, uma grande quantidade de crianças que precisam ser alimentadas e os dois ou um deles está desempregado e essa situação Então, é preciso que a gente entenda o seguinte: os fatores sociais decorrentes de uma sociedade de consumo não podem ser levados para um relacionamento, mesmo com os nossos amigos, com os nossos adversários, com quem quer que seja, meus irmãos, porque isso vai se transformar em conflito, em uma relação conflituosa. Quer ver outro problema? Os problemas emocionais, os bullying, os preconceitos, uma série de outros problemas que envolvem a nossa sociedade moderna. Homem e mulher modernos estão no céu da ciência desenvolvida, mas no inferno da falta, da carência de recursos. É uma coisa realmente perigosa mesmo, porque nós, numa sociedade consumista, nós somos espíritos em evolução, não esqueçamos, né? Espíritos em evolução que precisamos entender as causas do nosso sofrimento. Você pode chamar de sofrimento, de aflição, de angústia, do que você quiser chamar, mas vamos resumir tudo na palavra sofrimento, que tem causas que são atuais e causas passadas. As causas atuais quase sempre são decorrentes da nossa falta de bom senso. Certo? Quantos casais que poderiam estar vivendo super bem, mas de repente um deles resolve trair o parceiro? Quantos casais foram feitos à base do interesse econômico? Quantos casais brigam por bobagem, às vezes por uma discordância mínima, se separam? E quase sempre são pessoas que têm família, meus irmãos. Quantos jovens que os pais têm condições econômicas, os pais dão todas as benesses para que eles progridam, para que eles prossigam a sua estrada, mas eles se encaminham irresponsavelmente para o lado, por exemplo, da dependência química, ou da dependência alcoólica, ou de qualquer outro vício sexual, meus irmãos, ou vício, qualquer um desses vícios que a sociedade nos impõe e que nós só vamos porque queremos, meus irmãos. Então, essas causas atuais da aflição são muito mais decorrentes das aplicações erradas do nosso ego, da nossa consciência. Nós temos consciência do que é do bem e do mal. Nós já não somos aqueles espíritos primitivíssimos que sobreviviam às custas dos instintos, né? Nós somos seres conscientes do que é bom e do que é ruim. Então, as causas atuais estão aí. E causas passadas, mesmo, que nós que somos espíritas, graças a Deus somos espíritas. E reconhecemos, através da reencarnação, essas causas passadas de nossos sofrimentos, porque quase todos os conflitos de agressões, estão diretamente ligados a sofrimentos, a problemas que nós temos em sociedade, a problemas que nós temos em família, e nós perdemos esse nosso controle e agredimos, deixamos de ser mansos, deixamos de ser pacíficos, deixamos de ser pacificadores. Aqui nesse livro Homem Integral, nós temos uma frase de Joana de Ângeles, super interessante, meus irmãos. Ela diz o seguinte: agredir antes evitando ser agredido. Imaginem, é a filosofia, sabe de quem? Dos fracos, meu irmão. Está aqui escrito, foi Joana de Ângeles que disse, certo? Fechando-se no ciclo apertado dos receios e da não aceitação dos outros, forma neurótica de ocultar a não aceitação de si mesmo. Então vocês notam que a causa
de você agredir alguém não está fora de você, está em você mesmo. E como é que você vai fazer para se livrar disso, meus irmãos? Como é que você vai fazer para que você possa estabelecer um limite de equilíbrio nesse eixo ego-self? Que é onde está todos os nossos problemas, meus irmãos. Nós temos que conviver. O nosso ego tem que conviver com a sociedade, é uma necessidade. Nós viemos para aqui para isso, para viver em sociedade, para fazer aquilo que o Cristo nos recomenda. Ó, cada um que pegue a sua cruz e me acompanhe. É necessário? É uma coisa altamente necessária, meus irmãos. Mas nós nos atormentamos, às vezes nós fazemos da raiva. Olha bem o que Joana de Ângeles nos fala sobre a raiva, meus irmãos. No livro Autodescobrimento, capítulo 10, ela diz o seguinte: a raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o equilíbrio emocional, meus irmãos. Então vocês notam que nós temos que nos prevenir desses nossos conflitos interiores, dessa nossa raiva, dessas nossas doenças, psicopatologias que são terríveis para travar a nossa vida, meus irmãos. Terríveis, elas travam a nossa vida. E Joana de Ângeles, na sua sabedoria infinita, nos faz algumas recomendações para a liberação dos seus sofrimentos. Então você está com aquela angústia, com aquela situação, né, de desemprego, com aquela situação de lutas em casa, meus irmãos, as lutas, os conflitos existenciais que são terríveis em nossos lares. Então o que é que a gente faz? Ela recomenda o seguinte: primeiro, você tem que tratar essas pessoas com quem você tem problema como a pessoa que você mais ama. Quem é a pessoa que você mais ama na terra? Quase sempre as pessoas vão dizer: minha mãe, meu pai, minha mulher, né? Meu filho. Então, enxergue no seu próximo, naquele com quem você está problema, essa pessoa. Você não tem ninguém aqui que admire, não? Enxergue Jesus, meus irmãos. Como é que você trataria Jesus? E trate o seu irmão da mesma forma que você gostaria de ser tratado, meus irmãos. Porque isso aí é um fator que vai fazer o seu equilíbrio voltar à tona. O seu equilíbrio volta à tona quando você enxerga o outro como o outro é, mas respeitando e deixando de criticá-lo, A segunda recomendação é que é interessante, pessoal. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Olha, meu irmão, as pessoas têm também bondade, têm também virtudes. Não enxerguemos só os defeitos, porque a gente vai desvalorizar elas. A terceira, aplicar a compaixão. No dia que o seu chefe lhe agredir, lembre-se, em muitos livros da doutrina espírita está escrito que a pessoa que agride tem mais problema do que quem é agredido. Então vamos agir com compaixão, vamos orar por ele. E por último, ela recomenda o amor. O amor, ela diz o seguinte, que o amor deve ser uma constante na existência do homem. O amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer mal. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quanto esse se exterioriza. Analise, meus irmãos. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Olha que frase, meus irmãos. Está aqui, olha. O homem integral. Esse livro é fabuloso, meus irmãos. Toda a obra de Joana de Ângeles são obras que nos proporcionam essa segurança psicológica. É preciso que nós nos encontremos, meus irmãos, que nós estabelecemos uma linha de consciência para a nossa vida, e aí nós vamos evitar todos esses sofrimentos que nos levam a agredir e sermos agredidos. O Livro dos Espíritos, na questão 918, meus irmãos, questão 918, que é interessantíssima, ela nos fala sobre os caracteres do homem de bem. E entre esses caracteres, existe, olha, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então,
temos que suportar, temos que ajudar, temos que incentivar aquele outro que está nos agredindo, que está sendo desagradável, seja o nosso filho, a nossa companheira, o nosso chefe. Nós temos que tratar eles, meus irmãos, com aquilo que o nosso irmão Emmanuel, nesse livro aqui, o Consolador, ele nos fala sobre as virtudes como conquistas nossas, e nos fala da paciência como uma aplicação prática do amor, meus irmãos. Nós só podemos ter paciência se nós nos amarmos, porque nós vamos entender que nós somos frágeis, nós precisamos da ajuda dos outros, e aí nós vamos ter paciência infinitamente, como Cristo sempre teve conosco mesmo, sempre. E tolerância também é outra forma de aplicação do amor. Tolerância. E por último, e para que a gente tenha uma ideia poderosa dessa nossa mensagem, meus irmãos, nós precisamos aprender a agradecer. Também, na série psicológica de Joana de Ângeles, existe a psicologia da gratidão, meus irmãos. Precisamos agradecer. Agradecer por aqueles que são nossos familiares, ainda que nos tragam problemas. Agradecer por aqueles que nos são amigos, que nós consideramos, são meus amigos, são pessoas com quem eu tenho uma certa afinidade, uma certa química, os nossos amigos. Agradecer aos nossos adversários, porque eles são nossos fiscais, meus irmãos. Quando a gente erra, quem é que cobra da gente? O nosso fiscal. Se nós estamos aqui para evoluir, precisamos agradecer a eles, não é, meus irmãos? E por último, sendo a primeira coisa que nós temos que fazer, agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos, aos mentores espirituais, ao nosso espírito protetor, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, meus irmãos, de conhecermos essa doutrina maravilhosa que Kardec codificou e que nos traz todo um roteiro de felicidade para todos os espíritos que estão aqui encarnados e para todos aqueles que estão desencarnados do outro lado, meus irmãos, e nos mandando mensagens. Olha, é preciso que você faça isso para se ajudar, é preciso que você tenha Tarcísio para lhe transmitir essa coisa boa, essa fraternidade que existe nos centros espíritas, meus irmãos, onde todos são diferentes, mas todos se respeitam e colaboram entre si para que a doutrina seja grandiosa da mesma forma que Kardec codificou. Eu desejo paz a todos os meus irmãos. Muito obrigado por me escutar, meu irmão.